nessa manhã eu gostaria de trazer uma palavra sobre a preparação para viver o novo de Deus. Nós estamos em janeiro, e janeiro é o mês da preparação. Eu falei agora há pouco para vocês. E eu aprendo, irmãos, algumas lições com o que eu acredito ser a maior restauração que já houve na Bíblia. A palavra que eu ministrei no culto da virada, eu vou trazer aqui. Novamente não é a mesma palavra, mas o sentido é muito parecido. Sobre a gente aprender a se preparar para viver o novo e a restauração do Senhor nas nossas vidas. Vocês estão aqui? Então, preparação. Repita comigo, preparação. Repita de forma mais incisiva, né? De forma mais fervorosa. Preparação. Eu preciso me preparar para viver o novo de Deus. E a gente ouve aqui, irmãos, a gente aprende algumas lições com Neemias. Porque Neemias, ele foi aquele que conduziu a restauração da casa de Deus. E nós precisamos não apenas de restauração na obra do Senhor, mas precisamos também de restauração em áreas da nossa vida. E Neemias, ele traz lições para nós. Neemias, ele entendeu ao pé da letra como ele viveria a restauração da parte de Deus para a vida dele. E nós vamos aprender um pouco com ele nessa manhã. Vocês estão aqui? Vamos para o verso 4, o primeiro verso que a gente leu. Olha, irmãos, presta atenção aqui. Vamos ver como Neemias ele reagiu. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. O que é que Neemias fez quando ouviu essas palavras? Chorou. Repita comigo, chorou. Chorou e lamentou. Repita comigo, chorou e lamentou. Quando a gente olha esse texto, qual é a primeira impressão que a gente tem? A impressão de que Neemias ele estava triste. A impressão de que Neemias estava desanimado. A impressão de que Neemias queria desistir, porque ele viu a situação. Qual era o contexto aqui? As muralhas de Jerusalém, a cidade de Jerusalém estava completamente destruída. A cidade de Jerusalém estava nas cinzas. Eles tinham sido invadidos, tinham sido destruídos, não tinha mais possibilidade de se reerguer, porque eles estavam sendo dominados, não tinha mais possibilidade. E quando Neemias, ele viu aquele cenário, ele começou a chorar. E quando a gente vê, Dani, o texto falando que Neemias chorou, a gente pensa o quê? Que ele desanimou. Ele viu, rapaz, não tem mais solução. Rapaz, não tem mais jeito, realmente agora é só aceitar e chorar, é só viver o luto. Só que se você for pegar a história de Neemias, você vai ver que esse não é um choro de luto. Esse não é o choro de quem desistiu. Esse não é o choro de quem se perdeu. Até porque, irmãos, o choro não quer dizer só tristeza, sim ou não? O choro pode querer dizer alegria, emoção boa, uma emoção positiva. O choro, ele pode querer dizer súplica. Vamos para alguns exemplos da Bíblia. Ana chorou ou não? Sim, ela chorou pedindo um filho ao Senhor. Então, o choro nessa situação está representando a súplica. E o que é que aconteceu? Através do choro de Ana, Deus ele atendeu o pedido que ela havia feito a ele. A gente vai ver também que Jeremias ele chorou por diversas vezes ao lembrar das promessas de Deus, ao lembrar daquilo que Deus ainda tinha para fazer. É um choro de esperança. O próprio Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E por que não falar de Jesus, irmãos? Jesus, ele fez o quê? Chorou também. E ele não chorou por tristeza, porque Jesus, ele já sabia que Lázaro iria ressuscitar. Afinal, ele foi o instrumento para que isso acontecesse. Sim ou não? Jesus, ele sabia ou não que Lázaro ia ressuscitar? E por que ele chorou? Porque ele teve empatia pela situação de Maria. Então o choro não necessariamente quer dizer que tudo vai dar errado. O choro não necessariamente quer dizer que a gente desistiu. E pastor, qual é o motivo do choro de Neemias aqui nesse texto? Por que Neemias, ele olha a situação? Por que Neemias, ele vê o cenário e ele começa a chorar? É porque ele sabia do estado de pecado do povo. O choro de Neemias é um choro de sensibilidade. Repita comigo, sensibilidade. Neemias, ele viu, ele olhou a cidade e ele percebeu, ele entendeu qual era a causa daquilo tudo. Ele viu que o povo não se voltava mais para o Senhor.
Ele viu que o povo não orava mais como orava antes. Ele viu que o povo não buscava mais como buscava antes. Ele viu que o povo não clamava mais, não andava nos princípios do Senhor como andava antes. Então o choro foi de: rapaz, eu sei o que é que está errado. Eu sei aonde foi que nós erramos. Eu sei aonde tudo isso começou. É um choro de tristeza pelo povo. Não porque ele queria desistir. É porque ele viu o estado que a nação chegou. E sabe, irmãos, esse choro de sensibilidade é algo que nós não podemos perder na nossa vida. Esse choro representa sensibilidade. Jesus, ele vai escrever para uma igreja em Apocalipse. E sabe o que ele vai dizer? Vocês não são frios nem quentes. Vocês são mornos. E por quê? Você é morno, você é uma igreja morna, eu vou vomitar vocês. Olha que coisa, irmãos. Nem o frio foi vomitado pelo Senhor. Por quê? Porque o frio, quando nada, a gente sabe que está frio. O quente, a gente sabe que está quente. O morno não, o morno tanto faz. Se ele não está orando, está tudo bem. Se ele está orando, está tudo bem. Mas se ele não estiver orando, está tudo bem também. O que é o morno? É aquele que está insensível à voz do Espírito Santo. O que é o morno? É aquele que não sente mais nada. Ele não percebe quando está frio e nem busca estar quente. Ele não percebe quando as coisas não estão bem e também não busca melhorar. Esse é o morno. É quando a gente não se preocupa mais, quando a gente não está mais orando. É quando a falta de oração, a falta de busca, não passa a ser mais um problema para a gente. Está tudo bem, as coisas estão fluindo, está tudo certo, Deus vai entender que eu estou cansado, eu não vou orar. É insensibilidade. Mas nessa manhã, Deus, ele chama a igreja dele para viver um tempo de sensibilidade e de choro na presença de Jesus. Irmãos, sensibilidade não é emoção. Emoção é fácil sentir. É muito fácil, cara, se eu chegar aqui em um culto, ouvir um louvor bonito e chorar. Ah, pastor, quer dizer que isso é errado? Não. Mas assim, isso não é o suficiente. O que Deus quer não é emoção, o que Deus quer é sensibilidade. É quando eu sei que a minha vida não está corretamente diante dos pés dele. Eu me incomodo com isso. Eu chego no culto e eu choro porque eu quero voltar para o primeiro amor. Eu choro porque eu sei que Deus, ele espera mais de mim. Eu me incomodo porque eu sei que eu posso orar mais. Eu me incomodo porque eu sei que eu posso buscar mais. Eu posso entregar mais para o Senhor. E Jeremias, ele chora por isso, não porque ele queria parar. Pelo contrário, ele sabia por onde ele deveria começar. Ele sabia onde que o povo deveria melhorar. Em quê? Na sensibilidade à voz do Espírito Santo. E às vezes falta isso, irmãos, na igreja do Senhor. Por isso que Deus, ele falou: eu vou vomitar a igreja que for morna. A gente tem que se incomodar, irmãos, quando o nosso culto não tem a presença de Deus. A gente tem que se incomodar quando a gente não liga mais para o pecado. Poxa, aquele pecado que antes eu chorava, antes eu me arrependia, eu me derramava na presença do Senhor, pedia perdão, hoje se tornou parte de mim. O que é isso? Insensibilidade. Nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: o Espírito Santo é aquele que nos conduz à vitória em Cristo Jesus. O Espírito Santo é o nosso consolador. O Espírito Santo que conduz a igreja. O Espírito Santo que direciona para o janeiro profético, para o fevereiro, para o março, para o maio, para o abril. Ele que direciona. É Ele que conduz. Então, se eu perco a sensibilidade para esse ser, o que é mais? Qual é a direção mais que eu vou ter na minha vida? Nenhuma. Então Jeremias, ele chora porque ele sentiu no espírito dele que ele precisava voltar a ser como era antes. E sabe, irmãos, Deus, ele não quer só emoção, ele quer coração quebrantado. Ele quer um coração sensível. Ele quer um coração que está disposto a voltar a ser como era antes. Repita comigo: Senhor, derrama sensibilidade sobre a minha vida. O maior problema, irmãos, não é o pecado, por incrível que pareça. Porque eu já ministrei isso aqui na ceia. Pecar, todo mundo peca. O maior problema não é o pecado. Qual é o maior problema, pastor? É a indiferença. O problema é quando o pecado não me afeta mais, não me incomoda mais. E a gente não pode perder isso, irmãos. A gente não pode perder aquele incômodo, aquele peso.
de querer se derramar na presença do Senhor. Senhor, eu sei que eu pequei, eu não quero continuar assim. E às vezes a gente acha, pastor, é porque eu não consegui vencer. Continua tentando, irmãos. Confessa, chama alguém, pede ajuda. A gente só não pode desistir. Paulo, ele falou, eu esqueço das coisas que ficam para trás e continuo prosseguindo para onde? Para o alvo, que é Cristo Jesus. A gente só não pode parar. Fala para quem está do seu lado, você só não pode parar. E sabe, irmãos, nós estamos acostumados no evangelho da emoção. Eu estou vendo muito isso hoje em dia. É algo que eu vejo muito comum. Às vezes a gente está bem preocupado em uma experiência religiosa, em uma experiência de culto boa, né? Em um culto maravilhoso que vai deixar a gente animado, que vai deixar a gente empolgado. E tudo isso é bom. Porém, a gente não pode resumir o evangelho à emoção, irmãos. Evangelho eu sempre acreditei que é transformação. É quando eu vejo um pai ruim entrar na igreja e passar a ser um pai bom. É quando eu vejo alguém que era viciado em drogas entrar na igreja e ser restaurado. É nesse evangelho que eu creio, no evangelho de restauração. É aquele cristão que já é crente há muito tempo, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos como eu, que sou crente velho, ainda assim continuar tendo experiência com Deus. É quando eu vejo um cristão que já está há tanto tempo acreditando na mesma coisa, tem uma experiência com Jesus, ele muda completamente a forma de pensar, e a sua família percebe isso, a sua família é abençoada por isso, o seu emprego é abençoado por isso, as pessoas que estão ao seu redor são abençoadas por isso. É nesse evangelho que eu creio, transformação. E sabe, irmãos, onde não há sensibilidade, não há ambiente para a transformação acontecer. Primeiro passo de preparação para eu viver a restauração de Deus na minha vida no ano de 2026, eu preciso de sensibilidade. Eu preciso saber quando as coisas não estão acontecendo como Deus deseja. Eu preciso me incomodar quando Deus está incomodado também. Eu preciso ficar triste quando o Espírito Santo também está triste. Como é que eu vou saber que o Espírito Santo está triste se eu não estou sensível à voz dele? Sensibilidade para viver a restauração de Deus. Vocês estão aqui? A Bíblia diz em Salmos, olha que coisa, irmãos, 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o Senhor daquele que peca menos? Não. Perto está o Senhor daquele que tem mais dinheiro? Perto está o Senhor daquele que vem mais para o culto? Vir para o culto é muito importante, mas não é tudo. Às vezes a gente pode confundir isso com religiosidade. Eu venho para o culto só para representar, para mostrar que eu sou santarrão. Está errado. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, ou seja, um coração sensível. Um coração puro, sincero, que ouve a voz dele. Irmãos, quanto tempo tem que a gente não ouve Deus falar claramente conosco? Quantas vezes a gente já ouviu, a gente já foi melhor, a gente já ouviu mais a voz de Deus, a gente já foi mais sensível à voz de Deus. Vamos voltar a essa fase? Vamos desejar novamente ouvir Deus falar conosco? Não apenas através de um pregador, mas a gente sentir que é Ele que está direcionando a nossa vida? É isso que Ele tem para nós, irmãos. Onde há sensibilidade, onde não há sensibilidade, não há ambiente para restauração. E vamos lá, Neemias ele prosseguiu. Coloca no verso 5, mídia, por favor, no verso 4 mesmo, primeiro verso que a gente leu. Aí que está, a sensibilidade é o primeiro passo, mas não é ainda o suficiente. A sensibilidade é o que vai acender o sinal de alerta. Poxa, alguma coisa está errada. E às vezes a gente vê, irmão, se sensibiliza, aí volta para casa, se engoda com a rotina laboral, com as demandas do dia a dia, e esquece que Deus ele tocou na nossa sensibilidade no culto de domingo. Na segunda a gente já esqueceu, já faz diferente. Então assim, sensibilidade é o primeiro passo, mas não é tudo ainda. Olha o que Neemias faz. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Neemias se sensibilizou, mas também se posicionou. Neemias não só sentiu a tristeza do pecado, ele disse, eu vou orar e vou jejuar, porque eu sei que Deus está disposto a me restaurar. Sensibilidade é o que acende o pisca, né? É o que vai dar o sinal, olha, tem alguma coisa errada. Agora, o que é que eu vou fazer com isso?
O que é que eu vou fazer com esse incômodo, né, que foi causado no meu coração? E essa é a pergunta: o que nós fazemos depois do confronto? Irmãos, tem pessoas que não gostam de confronto. E eu conheço pessoas assim. E eu vou te dar um conselho: não queira ser esse tipo de pessoa. Não gosta de confronto. Não gosta de ouvir uma verdade. Não gosta de receber uma correção. Não gosta de ouvir o que deve ser feito. E tem pessoas que são aptas para ouvir, né? Eu mesmo conversei com o irmãozinho recentemente, falei com ele, né? E fui um pouco mais firme, né? Irmão, tem um horário para chegar no culto. E todo culto você está chegando atrasado. Isso não pode acontecer porque você é obreiro. Falei com ele. Ele falou: pastor, amém, eu recebo a exortação. O Senhor é o anjo dessa casa, eu recebo. E eu creio na sua unção, o Senhor é meu pastor, eu vou obedecer. Isso tem umas 2, 3 semanas. Daqui até lá ele só está chegando cedo. A gente precisa aprender mais a ouvir falar menos, irmãos. O que é que nós fazemos depois do confronto, da sensibilidade? Essa é a questão. Às vezes a gente acha que é uma ofensa para a gente. Só que às vezes Deus está usando uma pessoa para mostrar a você como se posicionar para receber a bênção de Deus. Porque eu creio, irmãos, que Deus ele está no reteté, eu creio que Deus ele está no falar em línguas, mas eu creio também que Deus está quando a gente chega no horário. Eu creio quando Deus está quando a gente chega um pouco mais cedo, porque a gente sabe que a gente vai servir nesse dia. Eu creio nesse Deus também. Eu creio no Deus que vê os detalhes. Eu creio no Deus da simplicidade. Eu creio no Deus da pontualidade. Quando eu tenho um compromisso com Ele, Ele tem compromisso comigo. Amém? Fala para quem está do seu lado: tenha compromisso com Deus. E Ele vai ter compromisso com você. Ele decidiu se preparar em secreto. Às vezes, irmãos, nós temos a mania de justificar os nossos erros. Eu falei aqui para vocês algumas semanas atrás, né? A gente tem a mania de justificar o que piora a gente. Ah, eu não fui para o culto, mas o quê? Eu não fui para o culto porque... Não precisa justificar, só diz: eu não fui para o culto, tá bom, tá certo. Eu não fui porque eu não priorizei, talvez, né? Salvo casos de necessidade extrema. Eu não fui para o culto porque eu estava cansado, estava com preguiça, não sei a situação, depende do caso. Às vezes a gente quer justificar o que não é para ser justificado, ao invés de receber o confronto e fazer diferente. O que é que Neemias fez quando ele viu que a cidade estava destruída? Eu não vou reclamar não, eu não vou ficar aqui de luto. Eu vou me sensibilizar e vou me posicionar. Irmãos, posicionamento é o que move os céus ao nosso favor. Quando eu decido, a partir de hoje vai ser assim. A partir de hoje, todo domingo de manhã eu vou estar lá, porque eu creio que Deus vai fazer a restauração na minha vida. Irmãos, isso aí move o coração de Deus. Eu determino janeiro profético, eu vou fazer um voto com o Senhor. E não é voto de dinheiro não, é voto de presença. Todos os dias eu vou estar presente aqui, porque eu creio que através da minha ação eu vou atrair uma reação da parte de Deus. Determinação, irmãos. Não, no monte eu vou chegar lá, eu vou chegar aqui cedo na igreja, já vou vir em espírito de oração. Porque eu creio que quando eu chegar lá, Deus ele vai mover os céus ao meu favor. E às vezes você está esperando um monte na sexta, e logo na terça Deus ele já mudou seu cativeiro, Deus já mudou a sua história. Por um simples posicionamento, Deus ele viu no seu coração o desejo de se comprometer em estar na presença dele. O que é que a gente faz depois da exortação? Eu já ouvi alguém dizer que o importante não é o culto de domingo, o importante é o que a gente faz na segunda. O importante não é apenas o que a gente ouve no domingo, é o que a gente faz na segunda. Porque culto, irmão, é maravilhoso para todo mundo. Culto, a gente entra aqui, é renovado, é restaurado. Agora, o que é que a gente faz com isso? Eu sempre me pergunto, irmãos, todo culto que eu recebo a palavra, eu fico refletindo. Eu tenho o meu jeito mais calado, mais reflexivo, mas eu fico ali pensando, o que é que eu vou fazer com isso? Poxa, é uma palavra poderosa, mas assim, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Amanhã, o que é que eu vou fazer diferente? Qual é a forma que eu vou tratar as pessoas que vão estar ao meu redor? Qual é a forma que eu vou lidar com as situações? O que é que essa palavra vai mudar na minha vida? Vocês entendem isso, igreja? Posicionamento. Eu decido mudar, porque quando eu decido mudar, Deus ele decide derramar mais sobre a minha vida. A Bíblia diz: põe-te de pé e falarei contigo. Se achegai-vos ao Senhor e Ele se achegará a vós. A Bíblia é mais sobre
ação, sobre a gente tomar iniciativa. Irmãos, Deus nunca fez a obra sozinho por ninguém. Deus nunca fez o trabalho sozinho por ninguém. Você pode olhar, todo mundo teve que renunciar a algo, todo mundo teve que se posicionar em relação a algo, todo mundo teve que abrir mão de algo, todo mundo teve que mudar algo na vida para viver o novo de Deus. E o que me chama a atenção é a forma como Neemias, ele se posicionou. Olha aqui, coloca no verso 6, no capítulo 1 que a gente leu, verso 6, isso aí, a mídia hoje está top. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. Isso aqui, irmãos, é a oração que Neemias está fazendo ao Senhor. Olha que coisa, Neemias, ele está orando ao Senhor, olha o que ele diz: para que atentas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. O que é que Neemias faz? Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias, ele não começa a oração, evangelista Bruno, pedindo para Deus restaurar a nação de Israel. Deus, ele não começa a oração, Rogério, pedindo para Deus levantar os muros. Neemias não começa a oração pedindo para Deus chegar, fazer um milagre, o reboliço e tudo acontecer. O que é que Neemias, ele ora primeiro? Senhor, se nós pecamos contra ti, eu me arrependo. Se existe algum pecado em meu coração, eu coloco diante de ti. Qual foi o posicionamento de Neemias? Depois da sensibilidade, ele pediu perdão. Esse menino que eu falei com ele sobre horário, a primeira mensagem que ele mandou: meu pastor, me perdoe. O que é que a gente faz depois da sensibilidade? Neemias, ele orou diante do Senhor e disse: Senhor, eu peço que o Senhor derrame o seu perdão sobre a minha vida. E sabe, irmãos, para um coração sensível, o Senhor está sempre disponível. A própria Bíblia diz em Salmos também: um quebrantado coração, o Senhor não despreza. Um quebrantado coração, coração contrito de espírito. Olha o que Neemias faz, ele tinha muita obra, irmãos, para realizar. Mas antes de tudo, antes de pegar o primeiro tijolo, antes de pegar na enxada, antes de chamar o povo, ele disse: Senhor, nós nos arrependemos. Nós queremos o teu perdão. E às vezes falta isso em nós. Segunda coisa, depois da sensibilidade, a gente precisa nos posicionar e pedir perdão a Jesus. Porque talvez aquilo que impediu a gente viver o milagre até hoje, pode impedir lá na frente também. Então a hora de resolver é agora. A hora de limpar o coração é agora. Neemias entendeu. Isso trouxe, o pecado trouxe a destruição às nossas vidas, a Jerusalém. Então vamos resolver agora, vamos orar. Senhor, derrama o seu perdão sobre a nossa vida. Derrama a sua restauração sobre a nossa vida. Antes de viver o milagre, eu preciso provar do perdão de Deus. A gente ministrou isso na Santa Ceia, lembra? A mesa que cura é a mesa do perdão. É a mesa em que a gente libera perdão, é que a gente se abre para a transformação que vem de Deus. Antes de viver o milagre, a gente precisa viver a transformação, irmãos. Deus, ele não quer apenas nos abençoar, ele quer que nós sejamos já abençoados. Antes de Deus fazer, cumprir as promessas na vida de Abraão, qual foi o conselho que Deus ele deu para Abraão? Ser tu uma bênção. Antes da bênção chegar, vamos ser uma bênção na vida das outras pessoas? Antes da bênção chegar, vamos procurar o aperfeiçoamento que vem do Espírito Santo? Antes da bênção chegar, vamos nos apegar àquela palavra: aquele que começou a boa obra, ele é fiel para aperfeiçoar em nossas vidas até a volta de Cristo Jesus. Vamos buscar a transformação, vamos buscar a mudança, a confissão de pecado. Senhor, é isso aqui que eu tenho errado, é isso aqui que eu não tenho agradado ao Senhor. Eu sei que eu poderia fazer um pouco mais, eu me arrependo, eu quero o teu perdão e a tua restauração sobre a minha vida. Confessa. E é importante a gente ter um representante de Deus na nossa vida, seja o seu pastor, seja o seu amigo ou a sua amiga, seja uma pessoa que você considera: irmão, eu gostaria de vencer isso na minha vida. A gente já ministrou aqui sobre a confissão de pecados. Não existe cura para pecado, irmãos, para pecado sem confissão.
não existe cura para pecado, para vício, se não houver transparência de coração. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? A misericórdia. E a misericórdia, irmãos, não é uma misericórdia que Deus só perdoa você e pronto, não. É a misericórdia que vem com a cura. Deus, ele está dizendo, vai, não peques mais. É o que ele disse para a mulher. Mulher, você foi pega em ato de adultério? Eu vou te dizer uma coisa, eu te perdoo. Mas eu não apenas te perdoo, eu te dou graça para continuar vencendo esse pecado. Eu te dou graça para continuar firme. Então a misericórdia de Deus, ela não vem sozinha, ela não vem só com perdão. Ela vem com a restauração e a graça necessária para o momento de angústia. A graça no momento oportuno, como o escritor aos Hebreus vai dizer, a graça quando a gente precisar e quando a gente pensar em cair no mesmo erro de novo, o Senhor vai estar lá para nós. Mas tudo começa onde? Na confissão, na transparência. Antes de Deus curar estruturas, Deus cura orgulhos. Antes de Deus curar a estrutura, Deus cura orgulho. E Neemias entendeu isso.